Arjen Nubjan Sam Pemage Sardom Polaya Tsain Chogi Nyadrevne Pemajan Ejek Sudrag Kordo Kadro Mampekor Che Chi Je Sudag Druche Jinji Love Che Je So Guru Pema Siddhi Ho Arjen Yeji Nubjan Sam Pema Ge Sardom Polaya Tsain Chogi Nyadrevne Pemajan Eje Sudrag Gordo Gadro Mampekor Che Chi Je Sudag Druche Jinji Love Che Je So Guru Pema Siddhi Hum Arjen Yeji Nubjan Sam Pema Ge Sardom Pola Yat Sain Chogi Nyadrevne Pemajan Ejek Sudrag Gordo Kadro Mampekor Che Chi Je Sudag Druche Jinji Love Che Je So Guru Pema Siddhi Om Sanje Chodan Sochi Chodam La Janchu Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Sochi Pesanam Chidrola Penchir Sanje Drupashok Sanje Chodan Sochi Chodam La Janchu Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Sochi Pesanam Chidrola Penchir Sanje Drupashok Sanje Chodan Sochi Chodam La Janchu Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Sochi Pesanam Drola Penchir Sanje Drupashok Om Benzara Guru Pema Siji Hum 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 Om Benzara Guru Pema Siji Hum
Samgate Bodhisoham Oingate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha 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 Oingate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Então, boa noite. Quer ligar? Talvez tem uma questão da gravação que às vezes ela fica muito barulho. Vocês querem que ligue o ar? Ou abrir a janela, pode ser. É só porque eu lembrei que outra vez a gente ligou o ventilador e ficou o som na gravação, daí ficou bem forte. Mas se tiver muito calor, a gente liga. Sim. Tá. Ó, já veio um arzinho de lá, foi bom. Tu diz para a gravação? Se vocês não estiverem me escutando, eu falo mais alto. Acho que eu posso falar mais alto, assim. Não tem problema. Então, a gente estava
contemplando esse capítulo aqui desse livro, A Roda da Vida, no qual o Lama ele vai tratar do Prajnaparamita, né? Inclusive é o tema da palestra e do curso que o Gustavo vai dar amanhã e no final de semana. Então é um tema super importante, assim, é um tema fundador. Se a gente pudesse debruçar sobre esse tema diversas vezes, tantas vezes quantas a gente puder, é muito bom, assim, é um tema especial. Ele é um tema que ele faz mais sentido para a nossa mente comum, mesmo para a mente comum, se a gente para um pouquinho, assim, se a gente faz um pouco de meditação, um pouco de shamatha. Se a gente faz um pouco de shamatha, o Prajnaparamita ele se descortina melhor, ele surge melhor, ele faz mais sentido. Se a gente não tem nenhum nível de shamatha, nenhum nível de estabilidade mental, o Prajnaparamita ele pode ficar estranho, ele vira uma coisa conceitual. Assim. É muito fácil ele virar uma coisa conceitual e a nossa mente continuar agindo de forma comum. Assim. Então, eu nem sei que página tá, eu tô só falando por enquanto. Ia ser uma pessoa, né? A gente terminou uma pessoa, né? Aí ia ter a conclusão. Tá. Então, esse aspecto, esse é um pouco um perigo às vezes, assim, né? De transformar o Prajnaparamita em algo conceitual. Ou seja, eu entendo a vacuidade dos objetos, eu entendo que os objetos são vazios, eu tenho um conceito para isso, eu transformo isso numa tese acadêmica, alguma coisa assim, e aí eu continuo agindo igual. Né? O que seria agir igual? Seria a energia não está de acordo. A mente ela pensa, ela até entende aquilo, mas a energia ela não está acompanhando. A energia não acompanhar o Prajnaparamita seria assim, os objetos surgem, eu continuo vendo eles como duais e eu vou atrás das coisas. Eu vou atrás do que eu gosto, eu fujo do que eu não gosto e pronto. Né? Vamos simplificar a vida é isso mesmo. Aí esse perigo assim, de transformar o budismo como um todo e o Prajnaparamita especificamente num conceito, ele é super perigoso. Assim. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. Mas às vezes é o que acaba acontecendo. Né? Pode ser que a gente entre por aí e aí acabe lá para frente se desenredando e vendo mesmo. Então às vezes pode ser bom, né? Pode ser que a gente leia muito, entenda cognitivamente, aí uma hora aquilo destranca. Né? Mas o quanto antes a gente conseguir estabilizar a mente, focar, ver o aspecto energético, que é o que a gente, na sessão anterior aqui, quem estava, a gente fez esse exercício de olhar os 5 elementos, a energia dos 5 elementos. Então, quanto antes a gente conseguir fazer isso, muito melhor. Porque daí o Prajnaparamita ele vem com a energia junto. Ele faz sentido pela energia. O que seria fazer sentido pela energia? Os exemplos, eles nunca completam totalmente a coisa. Né? Os exemplos eles são sempre falhos, eles são sempre superficiais. Mas a gente usa os exemplos para também ilustrar e para imaginar que aquilo pode ser assim. Mas poderia ser assim, a gente está no meio de um ambiente do trabalho, por exemplo, vivendo a vida normal do trabalho, mas aí as aparências surgem, né? Aí o chefe vem e fala uma coisa, o colega de trabalho vem e fala outra, aí tem os horários, aí tem o salário no fim do mês, tem tudo que um trabalho normal tem, né? E a gente está operando no meio daquilo. Só que aí no meio acontece uma crise na empresa, ou uma crise no país, ou as pessoas do ambiente de trabalho brigam, ou falam coisas para nós. Né? Então, no meio de tudo aquilo, acompanhar o Prajnaparamita com a energia seria a gente não se fixar naquilo, não se ligar às experiências achando que elas são reais e que a gente precisa, que nós somos uma identidade, um papel no meio daquilo, nós somos aquele personagem. Então essa analogia com o teatro eu gosto muito, assim, o Lama tem usado
ultimamente uma vez ele usou por um bom tempo, assim, depois ele parou, agora eu acho que ele tem usado bastante a arte, né, para falar. E eu acho muito bom, assim. Especialmente porque a minha área de formação também é o teatro, né, então aquilo eu vejo um olho brilhando, assim, para essa explicação. Porque, assim, a gente não é os personagens. A gente é a natureza livre de criar os personagens. Não somos nem o ator e a atriz, né? Mas vamos dizer assim, se existe um ator ou atriz, ele não tem nem gênero e ele é Samantha Badra, vamos dizer assim. Que ele constrói as aparências, ele constrói os personagens, as cenas, ele constrói a ficção toda, né? Então, a gente está num ambiente de trabalho, aquilo é uma ficção. É totalmente uma ficção, é construído. Tem um estudioso da antropologia, ele é considerado assim meio um antropólogo, um sociólogo, né? O nome dele eu já vou lembrar o nome dele, mas ele escreveu um livro que é A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Achei bonito o nome, assim. Representação do Eu, não é do eu, né? É do eu na vida cotidiana. Seria assim, a gente constrói eus, ele analisa todas as experiências que a gente tem na vida social. Ele usa a analogia do teatro, assim. Ele diz, a gente tem um cenário montado, a gente entra aqui que é um cenário. Né? As paredes, elas não são paredes de sala de meditação, mas a gente vê como, obviamente, são paredes de sala de meditação. As pessoas do ambiente de trabalho, né, nesse exemplo que eu estava dizendo, elas não são os nossos colegas de trabalho. Mas não quer dizer que elas não são absolutamente. Elas se comportam como tal. E a gente se comporta como alguém. Né? Então a gente não vai negar essa realidade. Isso tem uma realidade. Mas junto com essa realidade, assim como numa peça de teatro, tem uma realidade dos personagens vivendo aquela cena e eles se emocionam e a plateia se emociona junto e aquilo tudo faz sentido, junto com isso aquilo é construído. A plateia tem um acordo, assim, ela diz assim, ó, durante 1h30, 2 horas, 1 hora, o tempo que for, eu vou acreditar nessa mentira. Eu vou acreditar no que vocês estão trazendo e tem um acordo, eu pago, inclusive eu estou pagando aqui para acreditar nessa mentira e me divertir. Ou chorar, ou rir, ou, sei lá, me emocionar. Estou acreditando nisso. Mas eu sei que aquilo é construído. Então a gente poderia fazer isso com a nossa vida também. Erving Goffman é o nome dele. Erving Goffman. A gente poderia fazer isso com a nossa vida. Né? Perceber que nós somos papéis no meio. Então a gente não vai negar aquela construção, vai dizer, não, isso agora, tudo, nada existe, eu vou ficar lá parado, porque tudo que eu fizer vai ser uma construção. Não, a gente vai continuar nas nossas vidas, mas a gente vai entender que aquilo é construído. Então, fazer a energia acompanhar o entendimento do Prajnaparamita é tornar isso natural. Por exemplo, se no meio de uma crise, numa briga no trabalho, as pessoas falando coisas, a gente entende a natureza daquilo e sorri. Então, inclusive, acho que tem um subtítulo nessa palestra do Gustavo, que é do curso, né? O sorriso liberador, alguma coisa assim, né? Eu acho bonito isso, assim, é um sorriso liberador. A gente olha para as aparências e sorri. Aí, inclusive, nesse roteiro de meditação de 21 itens, o 5º item é o Prajnaparamita. Né? Aí esse 5º item, o Lama subdividiu em 8 itens, que por sua vez se subdividiu em não sei mais quantos, mas enfim. Aí esses 8 itens, 8 pontos do Prajnaparamita, o resumo desses 8 pontos seria assim, diante da energia, então ele já está falando da energia, né? Diante da energia que brota da forma que é vazia e luminosa ao mesmo tempo, ou seja, ela não tem substancialidade, mas ela ganha substancialidade. Diante disso, da energia que brota da forma vazia e luminosa, eu sorrio. Então esse sorriso, ele é um sorriso liberador, por isso. Porque eu não vou me filiar, eu não vou negar, não vou dizer que aquilo não existe, porque aquilo está acontecendo, a gente sente dores, sente alegrias, aquilo está acontecendo, mas eu não vou me filiar. Não vou nem fazer nenhuma coisa nem outra. Então, teve uma palestra uma vez, a gente até usou essa expressão por um tempo, depois aquilo sumiu, né? Como tudo, né? A samsara vai girando, a gente vai mudando.
Mas o Lama usou uma expressão numa palestra na Amhiggs um tempo atrás, que era assim, 100% dentro e 100% fora. Eu acho bonito isso, assim. Não é assim 50% de cada lado, assim, eu tô ali, mas eu tô desconfiado. Eu tô lá, tô vivendo a situação toda, mas eu ao mesmo tempo tô fora. 100% dentro, 100% fora. Eu não tô me filiando àquilo. Isso é super desafiador. Assim, é uma chave, mas eu confesso para vocês, assim, eu entendo, é desafiador, não é uma coisa fácil, assim. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa, a gente entende isso, como, então tá, então eu vou sair daqui e vai estar tudo bem. A gente sabe que no meio, no dia a dia, a gente é arrastado pelas aparências. Mas aí é por isso que surge o quê? Um treinamento. Né? Por exemplo, o Lama esquematizou isso em 21 itens. Antes do Prajnaparamita, que é o quinto, vem Shamatha, vem Shamatha. A gente vai precisar fazer longo tempo de Shamatha. Às vezes, assim, anos. Só focando na respiração. Admitindo que a gente não entende nada de Prajnaparamita e ficando lá. Já é maravilhoso. É muito bom. Sem perceber, a gente está usando o Prajnaparamita. Esse que é o ponto. A gente está usando por quê? Porque a gente tem liberdade de parar. A vacuidade das formas, a prova da vacuidade das formas é que a gente tem a liberdade de fazer diferente. A gente tem a liberdade de olhar para essa sala com outro olhar. Assim como a gente olhou, ela foi outras coisas, ela foi uma academia, ela foi outras coisas. A gente entra aqui, totalmente óbvio que é a sala do cérebro, mas a gente tem liberdade de ver ela de uma outra forma. É assim como a gente tem a liberdade de não reagir às aparências. Eu falo para os meus alunos adolescentes na escola, assim, eu falo isso, assim, né? Vocês querem ser desobedientes, né? Os adolescentes adoram, né? Ser rebeldes. Então a gente não vai obedecer nada da mente, vai ficar assim, não vai fazer nada. Querem fazer nada, então a gente vai fazer nada mesmo. Assim. Radical a coisa. Isso é super liberador. E a gente está usando o Prajnaparamita sem falar dele. Do mesmo modo, Metabhavana, que surge depois, né? O quarto item. Metabhavana, a gente aspira que os seres sejam felizes, que eles se livrem do sofrimento. Que nós sejamos felizes, nos livremos do sofrimento. Que todos os seres encontrem as verdadeiras causas da felicidade, que são as qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, e que superem as verdadeiras causas do sofrimento, que são as 10 ações não virtuosas, né? As emoções perturbadoras. Então a gente aspira a isso de verdade. Quando a gente aspira a isso, de coração, a gente está usando o Prajnaparamita também. Porque a gente não está mais olhando aquela pessoa, que às vezes somos nós mesmos, do jeito de sempre. Não tem jeito de sempre. Isso é uma coisa incrível, né? A gente parece que faz um esforço para manter o mesmo olhar sobre si mesmo, sobre o outro, né? A gente acorda... Eu lembro dessa sensação, assim, na adolescência, assim, de acordar e fazer um esforço para continuar pensando o que eu estava pensando antes de dormir, assim. Uma coisa desse tipo, assim. Então a gente faz um esforço para pensar daquele jeito. Eu lembro de anotar, isso é uma coisa incrível, né? Anotar no caderno, assim, na escola, que eu tinha brigado com tal pessoa e que eu não ia mais falar com ela, assim. Porque vai que eu falo, né? Eu tinha que lembrar, botar um post-it lá, lembrar, assim. Então isso a gente faz o tempo todo, né? A gente tem que lembrar que a gente está de mal com alguém, assim, ou que a gente está de bem com alguém. Então, às vezes é isso. Namorados e namoradas. Pode ser que a gente acorde, olhe para o lado, assim, não tem uma sensação de que é um namorado ou namorada. Assim. Então é uma sensação estranha, assim, né? A gente tem que lembrar, né? O que eu fiz, né? Aí quando a gente dorme é a mesma coisa, né? A gente dorme, entra num sonho, encontra outras pessoas, assim, faz coisas com essas pessoas, que o namorado não tá nem sabendo, né? Aí quando a gente acorda, a gente fica assustado, assim, se eu tenho essa vontade de fazer isso, e agora? Porque a mente é livre, né? A mente, ela tem essa espacialidade, ela é livre. Então a gente está usando o Prajnaparamita o tempo todo. E quando a gente faz Metabhavana, a gente faz esse pequeno esforço. Então sempre um pouquinho de esforço vai ter, né? Isso é meio inevitável. Mas a gente faz esse pequeno esforço de olhar o outro de modo mais elevado.
que seria, assim, a gente não vai mais olhar do jeito de sempre, né? Que a gente chama de sempre, assim, colar uma identidade, um rótulo, e dizer essa pessoa é tal coisa. Então, o melhor presente que a gente pode dar para qualquer pessoa, né, até para aqueles que a gente acha que não merece presente nenhum, que são os que mais merecem, é essa liberdade, esse olhar elevado. Olhar elevado não é assim, ele é um rei, ele é uma rainha, ela é uma rainha, não é isso. Olhar elevado é, ele tem a natureza livre. Ele não é o que ele está insistindo em manifestar. A gente pode pegar assim, abrir as páginas do jornal e pegar assim, os serial killers, os políticos mais horríveis que a gente acha. Assim. A gente põe a foto deles, assim, faz metababa. Ele não é, ele está insistindo em manifestar aquilo, mas ele não é aquilo. Eu vou oferecer esse presente para ele, do fundo do meu coração. Então, quando aquilo brota em nós, nosso peito se aquece. E, de novo, a gente usa o Prajnaparamita sem saber que está usando. Aí, quando a gente chegar no quinto passo, que é o que está tratando esse capítulo aqui, a gente vai fazer isso de forma mais consciente. Então, o Lama ele tem falado isso, assim, que ele acha melhor a gente já pegar um atalho, assim. Seria assim, a gente vai usar o Prajnaparamita só para limpar as arestas, assim. Pegar um atalho seria assim, a gente pega o ponto último, pega o que ele está trazendo como um ensinamento mais elevado, já pratica as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, as 5 sabedorias dos 5 Janibuddhas. A gente já olha desse modo. Se a gente não consegue fazer isso com tudo, e de modo geral a gente não consegue mesmo, né? Aí a gente pega assim para aparar as arestas, né? Quando aquilo insiste em se manter na nossa mente, aí a gente pega o Prajnaparamita. Né? Então talvez a gente não precise fazer o Prajnaparamita com tudo, que é uma boa notícia. Né? Se a gente consegue já olhar de forma elevada, quando a gente for sentar para contemplar o Prajnaparamita, a gente já reduziu a perturbação, já pacificou as relações, já sentou em meditação, já está equilibrado. Aí as aparências que a gente vai precisar trabalhar, elas vão ser menores, assim. Elas vão ser em menor número. E a gente trabalha em blocos. Né? Então, como vocês viram aqui nesse capítulo, ele deu 4 formas de a gente trabalhar. Se a gente pega um objeto imaginado, a gente pode pegar todo o bloco de objetos imaginados da mente. Né? Página 112, né? Objeto imaginado. A gente pode pegar tudo que a gente imagina, a gente pode encaixar nisso. Não precisa pegar assim, então agora é só esfera, agora é só cubo, agora é só... Não sei o quê. A gente começa a imaginar uma por uma e só funciona naquelas. Não, é quase como a gente tem um código-fonte, assim. A gente usa o mesmo código-fonte, daqui a pouco a gente está fazendo com a mesma... Tudo que a gente imagina, que surge na mente como imaginado, a gente olha com o olho do Prajnaparamita. A gente vê o que quer dizer, que a gente percebe a inseparatividade de sujeito e objeto, de observador e observado. A gente entende que o observador é construído, que não tem como surgir algo imaginado sem um observador que observe. Aí é óbvio, né? Aí do mesmo modo, uma figura gráfica. A gente faz isso com algumas figuras gráficas, daqui a pouco aquilo fica mais fácil, né? Com todas, assim. A maioria, que a gente vai indo. Aí tem umas figuras gráficas que são mais... A gente olha uma figura, assim, de um ser poderoso, de um ser do reino dos deuses, aquilo... Né, a gente é atraído por aquilo de uma forma inexplicável. Né? Mas aí a gente vai fazendo. A gente faz com os mais fáceis, e aí vai indo. Né? Aí, do mesmo modo, objeto tridimensional. Então, isso que é pegar em blocos, né? A gente vai pegando em blocos. Aí algumas vezes a gente pode, quando a gente está fazendo os 8 pontos, a gente visualiza, sei lá, os Zs. Né? Os Zs qualquer coisa. Assim. Namorado, chefe, ex-mãe. Né? Tem umas ex-mãe também, assim, né? Ex-irmão. Assim. Então lá não é mais meu irmão. Né? Pega os Zs tudo. Assim. E aí a gente faz com os Zs, né? Todos eles. Assim. O Lama uma vez brincava, assim, disse que
esposa e marido, a gente tem uma vez só, né? Mas ex a gente tem para sempre. É bom aproveitar. Quando tem um marido e esposa, a gente aproveita. Porque o ex vai ficar para sempre. Sempre vai ser o ex-marido, ex-esposa. Ou como naquela... Tem uma poesia, esqueci o nome do autor agora. Vou lembrar. Ele fala... Eu achei muito bonito, assim, que ele é da Serra. Eu sou da Serra também, né? Eu também é da Serra. Mas ele conta, assim, que... Ele pega a palavra... Acho bonito assim, ele descreve a cidade pequena, né? Uma cidade pequena, como que ela é, que os muros da cidade fazem divisão com o muro do cemitério, e não sei o que, tudo é pequeno, essas pessoas, todo mundo se conhece. E aí ele diz assim, e aí eles usam a palavra, quando você morre num lugar como esse, se você morre num lugar como esse, sempre que te falarem do teu nome, vão incluir a palavra falecido. Aí eles vão te nascer e te matar ao mesmo tempo. Eu achei bonito, né? Uma expressão bonita. Você sempre assim, o falecido tal coisa. Né? Aí é parecido com o ex, né? O ex não sei o quê. É difícil a gente olhar um ex sem lembrar que ele é um ex. É difícil. É possível, mas é difícil. Aí o falecido é bonito. Meu pai fala isso. Né? Falecido, não sei o quê. A pessoa morreu já há 40 anos. Né? O falecido, tal coisa. Aquilo falecido faz parte do nome da pessoa. Né? Acho que é Roberto Escobar. Acho que é o nome do autor. Deve ser esse. Roberto, acho que é Roberto alguma coisa. Então é isso, assim. Então a gente pode pegar esse bloco dos ex, né? Ou dos falecidos. Ou das casas que a gente morou. Ou dos centros budistas, poderia ser. Né? Ou das pessoas que a gente atualmente tem atração, ou que a gente tem aversão, ou das comidas que a gente tem aversão ou atração, dos lugares que a gente gosta de se divertir, e assim vai, né? Aí se a gente faz isso, contempla, a gente pode fazer contemplar o Prajnaparamita de várias formas. A gente pode pegar o Sutra que está aqui na Sadhana, né, na página 30, contemplar linha a linha, como a gente fez uma das vezes aqui. Né? Contemplar linha a linha. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Contempla isso. Contemplar é assim, traz um exemplo, olha se aquilo é verdade. Aí faz isso com todos os ex, com todas as casas que a gente viveu, com todos os falecidos, com as mães que a gente teve, quem a gente projetou como mãe, como pai, as autoridades. Assim vai indo, né? A gente faz com todos. Assim. Com todos quer dizer assim, não precisa a gente fazer com cada um. A gente faz com alguns, daqui a pouco a gente vê, estão todos no mesmo software. Assim. Aí esse é um pouco o exemplo também do quarto exemplo, uma pessoa. Né? De pegar uma pessoa, pode ser uma pessoa que está diante de nós, né? A gente está ali. É mais difícil, assim, porque a pessoa vai achar estranho a gente estar lá, olhando para ela assim com uma cara. O que está fazendo me olhando? Olhando assim para a pessoa. Pode ficar estranho. Né? Mas se a pessoa está dormindo, né? Marido, esposa, assim, tá do lado. A gente acorda de madrugada. Aí dá uma olhadinha, assim, babando lá e a gente tá assim. Olha só. Tudo vacuidade, né? Não é meu namorado. Eu sempre soube. Contempla isso. Isso passa, né? Tem uma escola que usa esse nome, Vipassana. Mas Vipassana também pode ser Shamatha para alguma escola. Assim, né? Então o Goenka, por exemplo, né? Ele tem esse mestre, um mestre, não sei se ele é tibetano, confesso que eu não sei de onde que ele é, assim, mas ele se popularizou assim essa prática, né? A Vipassana do Goenka, assim, ele faz um retiro, ele já é falecido, né? Mas ele tem fizeram gravações das da condução da meditação por ele, e aí se faz um retiro de 10 dias, e aí tem a voz dele. Só que quando se faz essa orientação, dentro do Goenka, o Vipassana é o que a gente entende por Shamatha. Porque a gente vai ficar sempre focando na respiração. Eles fazem com o olho fechado, né? E aí eles chamam isso de Vipassana. Mas
Por exemplo, uma boa parte do budismo tibetano, o próprio Alan Wallace fala isso, né? Shamatha é estabilizar a mente, pode focar na respiração, na energia, algum objeto, né? E Vipassana é um pouco isso, é uma meditação analítica, né? Porque a gente entende, uma forma de contemplar Vipassana seria assim, qual a natureza da mente, qual a cor da mente, qual o tamanho da mente, onde está o pensamento quando ele surge, onde está quando ele permanece, onde está para onde ele vai quando ele cessa. E assim vai, né? São formas analíticas e aí todos eles chamam de Vipassana. Mas o Lama usa Prajnaparamita, que assim, são quase, não sei se são sinônimos, mas eles são muito parecidos. A diferença é que, por exemplo, o Lama ele sistematizou esses 8 pontos, que ele pegou, de certa forma, do próprio Sutra do Prajnaparamita. Só que ele fez deu essa roupagem. Assim. Não usa Vipassana. Não usa Vipassana. Quais são os 8 pontos? Os 8 pontos... eu pensei se a gente poderia falar dos 8 pontos, ou seguir no texto, porque os 8 pontos ele rende bastante tempo. Assim. Mas eu pensei que em algum momento a gente poderia fazer mesmo. Só que de toda forma, eu pensei que a gente pode... eu tenho essa aspiração de oferecer um outro horário para a gente fazer só os 8 pontos. Porque assim, é um tema vasto, né? A gente vai entrar nisso por muito tempo. Mas o resumo é isso que eu falei. Né? Diante da energia que brota da forma vazia e luminosa, eu sorrio. Se a gente não entende bem o que é isso, não tem problema. A gente experimenta. Né? Ou seja, a gente entende forma, entende que ela é vazia e ao mesmo tempo luminosa, ou seja, objeto e observador inseparáveis, vacuidade e luminosidade inseparáveis, e aí eu sorrio. Uma chave, eu ouvi assim, não faz muito tempo que eu ouvi assim isso do Lama. Provavelmente eu ouvi antes, né, mas recentemente que brilhou assim, desse modo. Que é isso, assim, a gente entender que os objetos, eles são formas. Eles não são os objetos. Isso parece meio assim, um paradoxo, né? Mas assim, a forma, ela não é assim a forma redonda. Qual é a forma do sino? Eu vou descrever ela como... A forma é uma forma mental. Então todas as aparências, sejam pensamentos, imagens mentais que surgem, objetos que a gente pode tocar, pessoas com quem a gente pode falar, lugares, comida, sonhos que a gente tem, todas elas a gente pode converter em formas mentais. Todas são formas mentais. Porque eu só posso me relacionar com um sino como sendo um sino se eu tenho uma forma mental de sino. E a gente tem karmas coletivos, né? Que se estabelece. A gente entra aqui e tem uma forma mental parecida. A gente entende, a gente concorda que aqui é uma sala de meditação. Então, a gente diz que a realidade é objetiva, que o mundo é externo, porque a gente tem essa loucura coletiva. De achar que a gente está no SEB, que daqui a pouco a gente sai, vai para casa, passa uma rua, pega um ônibus, pega um táxi, né, vai de bicicleta, vai a pé. A gente tem essa sensação de um mundo externo. Então, isso é um engano, né? É um engano da mente. Mas ao mesmo tempo que é um engano, ele opera. Então a forma ela é vazia, mas ela também é luminosa. Então, por exemplo, essa formiga que eu acabei de matar aqui, ela tinha a impressão de que era uma superfície boa para caminhar. Né? E eu, meio apegado assim ao meu próprio corpo, eu passei a mão aqui e acabei matando ela. Então, a gente tem experiências diferentes da própria realidade que a gente está vivendo. A formiga tinha uma experiência, eu tinha outra, né? Então, a gente não está fixo, né? E ela não tem, a natureza dela não é de formiga, assim como a minha não é de ser humano. Tem a natureza livre, né? Mas a gente opera no mundo, então a gente tem uma intersubjetividade, né?
Talvez a maioria de nós, se sentir uma formiga caminhando no corpo, vai ter uma sensação parecida, de incômodo, ou de cosquinha, ou de se ela morder vai ser ruim. Então a gente tem corpos que respondem de forma parecida. Mas o fato de ser de forma parecida não justifica, não diz que aquilo é absoluto. Só diz que é intersubjetivo. Que todos têm a mesma loucura. Então, eu gosto dessa expressão intersubjetividade. Ela explica o que a gente chama de objetividade. Certo. A experiência da doença, digamos, uma doença como câncer, ou, uma experiência que age praticamente, digamos, a gente sabe que existem os mestres, que muitas vezes os mestres adoecem, né? Então, na verdade, qual é a tendência? É a gente levar a sério a doença, porque está doendo, né? Sim. Então, onde é que para a Pranita seria o método aí? Depois que o karma está estabelecido, né, que a doença se faz presente no corpo, às vezes aquilo só tem um desenvolvimento, né? Aquilo não tem, às vezes, muito como voltar atrás. Né? Mas se a gente tem uma estabilidade na mente, assim como os mestres têm, por exemplo, eles vão ter a experiência da doença não como algo pessoal. Eles não vão achar que aquilo é deles. Então o próprio Buda Sakyamuni, ele conta que muitas vidas atrás, antes dele ser o Buda, ele era um bodhisattva, ele era um praticante, né? E um príncipe de um reino cortou o corpo dele. Assim. O príncipe Kalinga cortou os membros, cortou a carne dele. Né? Ele poderia dizer, bom, tá doendo, né? Isso tá horrível, vou morrer. Mas ele não teve uma experiência de separatividade, de achar que ele é alguma coisa que está sofrendo. Então ele já estava vendo de forma livre, apesar de não ser um Buda ainda, totalmente desperto, ele já tinha essa visão. Então, os mestres, eles podem ter a doença, mas eles não vão ter a experiência que os seres comuns têm de doença. Então é um pouco complexo, assim, porque pode ser que a gente tá praticando, né? Somos praticantes, assim, um nível iniciante, assim, a gente estava tentando olhar de forma... E aí a doença se abate sobre nós. Pode ser, aquilo não é linear. Pode ser que justamente por isso a gente entenda a impermanência, entenda a vacuidade, porque aquilo se estabeleceu. O corpo é tão vazio que ele pode ficar doente, pode melhorar, e pode ficar doente de novo, e pode morrer. Pode ser que a gente entenda, olha que interessante, como é que um corpo pode manifestar uma doença. Uau! Pode ficar maravilhado com aquilo, e aí ter a experiência da doença, ter as dores correspondentes, mas aquilo não nos tomar. Pode morrer sorrindo, assim. É a melhor coisa, né? A doença vem, a gente passa mal, morre, e tá lá, assim, sorrindo. Maravilha. O martírio seria uma identificação com a doença, né? De certa forma, sim. Porque a gente tem uma sensação de que a gente é alguém que precisa passar por aquilo, para então, depois, alguma coisa. Você tem um certo reconhecimento naquilo, então pode ser que sim. Uma solidez também da experiência. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que, por exemplo, o que a gente chama de martírio é a experiência de alguém de fora chamando aquilo de martírio. Porque é bem possível que os santos, né, que a gente chama, eles são santos mártires, né? É muito possível que, se eles são santos mesmo, eles não chamaram aquilo de martírio, eles viveram aquilo de uma forma livre. Não seria a mesma coisa que vitimação, então? Eles não se viram como vítimas de algo. Né? Aí nós que estamos de fora, a gente olha, então ele é um mártir, ele sofreu na cruz, ele apanhou, ele não sei o quê.
Aí a gente pensa que precisa passar por aquilo, né? Mas não precisa. O ponto é assim, se o nosso karma nos leva para aquilo, e a gente está com a mente livre, lúcida, repousada no Prajnaparamita, a gente vai ver aquilo com lucidez. Porque tem mestres que não passam por isso, eles passam a vida deles... A gente poderia olhar de fora e dizer reino dos deuses, porque eles estão surfando lá, aquilo está tudo bem. Porque talvez em outras vidas, ou de algum modo, aquilo já está purificado, eles não estão vendo desse modo. Então sempre assim, nunca tem uma regra, né? Nunca tem um único jeito de... Então no próprio Sutra do Diamante, o Buda vai falar, né? Aqueles que não passaram, não amadureceram o seu karma, que eles possam amadurecer o seu karma, ser perseguidos pelas pessoas, né? Viver as provações, vamos dizer assim, né? E aí o karma amadurecendo, eles terem a mente lúcida. O karma amadureceu, tá, aquilo está quitado, agora eu tenho a mente lúcida. Essa é uma forma de ver, né? Mas a forma mais elevada, a melhor forma de ver é ter lucidez durante o processo, não esperar aquilo passar. Assim. Porque se a gente espera aquilo passar, a gente continua tendo uma identidade. De alguém está esperando aquilo passar, então agora depois que eu passar por tudo isso, aí sim eu vou ver de forma lúcida. Então a lucidez ela deveria se estabelecer agora, né? Nesse instante, ela não precisaria esperar passar por várias coisas, daí depois, quando eu me aposentar, eu vou ficar lúcido, porque agora eu tenho coisas para resolver. Vou passar isso, aquilo, não sei o quê, responder e-mails, responder as pessoas, né, falar com não sei quem, entrar em contato com não sei o quê, responder umas questões judiciais, agora aí passou tudo isso, agora eu posso sentar e... Né? Então a lucidez ela pode se manifestar no meio da dor ou no meio do regozijo completo. Assim. Então a lucidez é lucidez, ela não tem uma feição única. Assim. Eu acho que a gente leu Paisagem, Mandala e Realidade do Mundo. Eu acho, não sei. Não? Parou realmente uma pessoa. Ah, quer dizer... O Saul não estava aí. A gente terminou de ler uma pessoa e ia passar para a conclusão? Ou a gente leu a conclusão? Ah, sim, a gente leu. A mente vê a mente. Né? Uma das conclusões da contemplação do Sutra da Perfeição da Sabedoria é que, do ponto de vista da inseparatividade, mesmo as deidades budistas são desdobramentos da mente do observador. São formas de inteligência que ele pode manifestar. Então, mesmo as deidades, elas não são... Isso é um ponto, eu acho brilhante, assim, maravilhoso. Porque, de modo geral, as tradições religiosas, elas tendem a reificar a sua experiência. Né? A dizer que aquilo, de algum modo, a gente um dia vai encontrar, não sei bem quem, assim, uma personalidade, uma deidade, a gente vai se encontrar com esse ser e aí tudo vai estar liberado. Então, o budismo vai falar, tem as deidades, elas são manifestas em formas gráficas, mas até elas são inseparáveis do observador. Não tem como elas serem separadas, elas estão em algum lugar lá esperando. Elas estão na nossa mente. Isso eu acho incrível, assim. Porque a gente já tem essas qualidades de compaixão do Kinesiga, por exemplo, né? ou a sabedoria do Prajnaparamita, a gente já tem isso. Só que a gente não está usando. Então, essas deidades, elas fazem parte da nossa mente como um todo. Não da nossa mente pessoal, própria e usual,
mas a nossa mente como um todo. Aí quando a gente repousar, percorrer o caminho, em algum momento a gente vai se dar conta disso. Que a gente só precisa acessar. A gente acessa e faz uso daquilo. Então ele vai explicar um pouco sobre isso quando ele vai falar de paisagem, né? Mandala. Aquilo já está presente. Né? Então, paisagem é uma forma complexa de explicarmos as estruturas internas associadas às inteligências que o observador pode manifestar. O observador constrói e experimenta seu mundo de acordo com a inteligência que estiver utilizando. Estrutura interna é a base que permite descrever o que vemos. Então, o observador constrói e experimenta o seu mundo. É como um sonho. A gente constrói o sonho e vive aquele sonho e acha que aquilo é real. A coisa mais louca isso. O sonho não tem ninguém fazendo nada, a gente constrói aquilo, responde, né? Tem medos, tem anseios, aquilo. Tem o estado acordado é a mesma coisa. Né? A gente constrói e experimenta o mundo. Estrutura interna é a base que permite descrever o que vemos. A gente olha para o mundo e descreve. Isso é assim, isso é assado. A gente tem uma descrição do mundo. O que vemos é a paisagem. Mas paisagem também se refere à estrutura interna porque elas são inseparáveis. Então a paisagem, assim, a gente está, por exemplo, aqui, a gente está numa paisagem comum de que aqui é uma sala de prática. Uma sala de meditação. A gente está nessa paisagem. A gente explica, a gente consegue explicar. O SEB fica em tal lugar, tem um endereço, tem que deixar o sapato lá, tem que entrar. A gente consegue descrever. Mas nada disso está nas paredes, não tem nenhum documento, até tem documento, né? Mas o documento não explica, né? Então a gente pode construir. É maravilhoso, por exemplo, as ocupações assim dos prédios públicos, dos terrenos abandonados. Né? Aquilo, a pessoa está lá, ela vive uma vida, ela consegue comer, dormir, fazer coisas lá. Ela não precisa de um documento, a gente não precisa de um documento para existir, né? A gente tem essa ilusão de que precisa das coisas palpáveis para aquilo ser realidade. Então, o tempo todo a gente está lidando com paisagens. Aquilo que vemos é a nossa estrutura. Aliás, aquilo que vemos e a nossa estrutura são a mesma coisa. Então, aquilo que vemos não está fora, ele está na nossa estrutura interna. São a mesma coisa. Quando usamos essa linguagem, dizemos: todos nós estamos dentro de alguma paisagem. Aqui eu acho que ele não usava tanto essa noção da bolha, né? Mas a paisagem e a bolha elas são muito parecidas. Né? A paisagem é quase como se fosse um atributo da bolha. A bolha ela abrange mais elementos, mas a paisagem pode ter várias paisagens dentro de uma bolha, por exemplo. Então aqui a gente tem a paisagem, aliás, a gente tem a bolha de que aqui é o SEB. Todos compartilham mais ou menos essa bolha. Só que cada um tem uma paisagem diferente, interna diferente. Né? Tem gente que se considera num ponto, outro se considera num outro ponto, soube do SEB por não sei quem, daí veio aqui, aí a referência é aquela pessoa que não sei o que. Então cada um tem uma paisagem diferente, mas a bolha ela a gente compartilha dessa bolha, né, que é o SEB. Então existe uma paisagem, então ele vai dar esse exemplo, né? Existe uma paisagem onde jogamos lixo dentro do rio e achamos que está bem. Existe outra paisagem onde catamos todo o lixo e achamos que assim é melhor. Cada paisagem legitima um tipo de ação. O mundo parece concreto, mas é definido pelo olhar, pela paisagem. O mundo é uma expressão de luminosidade e vacuidade. Então, o mundo de todos os seres é assim. Isso eu acho maravilhoso, porque isso também nos ajuda a perdoar. Né? Vamos usar uma expressão assim mais de uma outra tradição, né? Vamos dizer assim. Mas perdoar no sentido assim de que a gente entende que o mundo do outro é legítimo. Ele não está errado. Ele está errado a partir de regras, de convenções, do meu mundo. Mas ele está vivendo aquela paisagem. Aquilo é concreto, é real para ele. Né? Então, no caso do lixo, poderíamos pensar: as pessoas deveriam ser automatizadas a recolher o lixo. Deveriam ser punidas se fizessem o contrário, porque todas têm o impulso de jogar fora o que quer que seja em qualquer lugar.
Mas também poderíamos ver assim, não, se as pessoas se deslocarem para uma outra paisagem, terão outro tipo de comportamento naturalmente e sem punição. Então, esse ponto de sem punição, eu acho a melhor coisa, assim, essa não repressão, né? Trabalhar desse modo, assim, de aspirar que o outro troque de paisagem. E aí, às vezes, desenvolver um meio hábil para isso. Com as crianças, especialmente se a gente tem uma conexão próxima com elas, é mais fácil isso acontecer. A gente mostra, elas estão olhando para uma direção, a gente mostra outra direção, elas mudam de paisagem na hora. Não faz muito esforço. Né? Com os adultos, às vezes, não dá muito certo. Né? Porque os adultos começam a ter ideias mais fixas, assim, de olhar para uma direção só. Assim. Então, aquela mudança de paisagem, ela demora mais tempo. Mas a gente segue aspirando. Né? Então, isso é um bom exercício de compaixão. Né? Até se vocês, por exemplo, estão aqui praticando, né, têm aspiração, já fizeram retiros e tudo mais, aí vocês querem que uma determinada pessoa também escute os ensinamentos, porque às vezes acha que ela está precisando. Né? De modo geral, a gente acha que o outro precisa mais do que nós. Né? Então, a gente faz isso. Se a gente não faz isso como um esforço, ou como algo assim, eu estou controlando porque a outra pessoa tem que fazer isso, é muito melhor. Porque a gente vivencia a experiência de estar aqui, de fazer as práticas, de seguir as nossas práticas, e aquilo naturalmente vai mudar a nossa paisagem e, consequentemente, sem a gente fazer nenhum esforço, mudar a paisagem do outro. Porque o outro começa a olhar para nós assim, bom, ele melhorou um pouquinho, né? Ela deu uma ajeitadinha na vida, assim, acho que alguma coisa ela está fazendo. Então a gente não está forçando ninguém a nada, né? Aí aquilo naturalmente... Aí pode ser que no meio de uma conversa, de alguma coisa, nós naturalmente trocamos de paisagem. Nós não entramos na fofoca do outro, por exemplo. Não entramos na maledicência do outro. Aquilo sem esforço nenhum. Não fica assim, o outro está falando, agora eu vou aqui fazer mantra. Não, por favor. Não, a gente naturalmente já... e aquilo acontece. Então, essa mudança de paisagem, ela é uma chave, né? Dentro de certas paisagens, as pessoas cometem ações não virtuosas. Vocês já perceberam isso, né? Deslocadas para outra paisagem, elas praticam ações positivas. Se tomamos as pessoas como boas ou más, e o mundo como bom ou mal, e não entendemos o processo de criação, de atribuição de significados, tendemos a aprovar as pessoas boas e a condenar as pessoas más, e acabamos tendo surpresas em ambos os casos. Tipo assim, a pessoa que a gente considerava boa, daqui a pouco ela faz uma coisa horrível. A pessoa que a gente considerava má faz uma coisa que a gente não entende porque que ela... Aquilo, né, tem essas surpresas. Assim. Talvez ela nem chama de positiva, mas ela acha que aquilo traz algum benefício para ela, pelo menos. Né? Sim, mas para quem todo mundo não sei se é moral, tem uma justificativa. Ela justifica o mundo dela, né? O mundo é assim, né? Ou seja, o mundo é competitivo, eu preciso pegar o meu primeiro. Eu tenho que dar um jeito de resolver aquilo, né? A gente vê a pessoa se atrapalhando toda, mas ela não, ela está confiante. Não, tem que ser assim. Você vai ser trouxa, vai ser bobo, que vai ficar ali tendo compaixão pelas pessoas e meditando. Eu vou pegar aqui o meu negócio e pronto, né? Quem chegar antes é mim, né? A pessoa justifica aquilo, né? Mas aí a gente faz o quê? Gera compaixão, vê o talo do lótus brotando, entende que a pessoa está imersa no samsara, que nós estamos imersos também, mas que a gente está minimamente tentando olhar para uma outra direção. Então aí aquilo tem uma liberação. Mas, assim, se aproximar desses meios hábeis para tentar... Eu estou em crise por isso. Que bom, as crises são boas. Assim, de ver o outro, de visualizar cada vez mais o outro numa bolha e ficar um pouco indignada, assim. Então, eu acho o Brasil, né? Não, mas às vezes de pessoas muito próximas, mas você não tem um acesso direto. Sim. Aí só me dá bavana mesmo. Mas, enfim, daí eu fico assim, puxa, como eu posso... fazer algo, né? Fazer algo para ela entender, porque está num lugar de uma ignorância também. Assim, você vê, não é exatamente uma coisa grave, sim, mas é sim, bolha, é uma bolha que ela... forte. Sim. E aí tu percebe que aquilo está fazendo mal para ela, né?
e mal para as pessoas em torno. Assim, que essa habilidade de esses meios hábeis aparecerem de forma compassiva, assim, Sim. E tentar transformar um pouco o rumo. Eu gosto do benefício da dúvida, assim. Tipo assim, a gente não sabe o que fazer mesmo. Eu acho que esse não saber, ele é muito útil. Porque se a gente acha que sabe, a gente pensa assim, bom, eu vou fazer uma acumulação de tantas metabhavana, ou de tantos mantras, ou fazer tais coisas, ou botar um livro do Lama na frente dela, ou ligar a TV e aquilo vai resolver. Não vai, assim. Porque para cada pessoa, para cada configuração, para cada encontro, e às vezes a mesma pessoa tu fala uma coisa que não funciona, no outro dia tu fala que não funciona. Para nós mesmos, né? A gente está com alguma fixação, aí a gente contempla os 12 elos da originação dependente, a gente entende, nossa, tudo isso foi construído longamente, agora eu estou aqui fixado. Claro, a gente sorri e libera aquilo. Aí no dia seguinte a gente tenta fazer o mesmo processo e não funciona nada, aquilo passa mal, assim. A gente vai reclamar com lama, assim. É um pouco isso, assim. Mas essa dúvida, ela é boa. Eu acho essa dúvida boa, porque a gente fica aspirando gerar o meio hábil. E aí uma hora ele conecta, assim, aquilo dá alguma coisa, dá uma liga, né? Aí a gente libera aquilo também. A gente não diz, deu uma liga, agora eu sei, agora a receita é essa. Que eu junto aqui, daí eu durmo tal hora, depois eu acordo não sei o que, eu como isso, daí eu medito não sei o que, daí eu encontro a pessoa, ligo tal hora, vai dar certinho. Não tem isso. Não tem esse script. Né? Os mestres adorariam que tivesse, assim. Os mestres, eles estão querendo que a gente se libere logo, assim. Então, se tivesse um script certinho, seria maravilhoso, né? Todo mundo se libera. A gente liberação em massa, assim. Né? Vamos seguir, assim, o script, mas não tem, né? Então, essa dúvida, ela é boa. Segue com a dúvida. Fica com ela. Posso comentar que, às vezes, uma forma de fazer uma pessoa entender alguma coisa é explicar de diferentes formas. Então, o budismo explica um determinado aspecto, um determinado conceito de uma forma, ou de algumas formas. Várias religiões explicam a mesma coisa de diferentes formas. Isso. Às vezes, uma coisa interessante é tu estudar outras religiões para te conseguir entender o que o budismo não se fixar num único jeito, né? Isso é bom também. Porque a gente vai caminhando para um aspecto não sectário, isso é muito bom. Né? Nosso objetivo não é se tornar budistas. Nosso objetivo não é vestir alguma roupa, não é isso. Né? O ponto é a lucidez, né? Seja em qual tradição for, seja do modo que for, o meio hábil que a gente tiver, a gente vai usar a lucidez. E aí, usando a lucidez, os nós vão se desatando naturalmente. Na verdade, eles não vão nem se desatar, a gente vai iluminar eles. Né? Eles podem ficar iguais. Assim. A pessoa está lá vivendo, a gente está vendo. Porque, por exemplo, o que o Buda, no Sutra do Diamante, ele descreve? Né? A gente deveria aspirar, enquanto a gente está praticando, que quando a gente atingir a mais perfeita realização, a gente vai beneficiar todos os seres. Aí, ao mesmo tempo, o Buda fala, se a pessoa fazer esse voto com sinceridade, os seres já estão libertos. Com sinceridade seria assim, fazer de verdade, a gente não precisa fazer nenhum esforço, os seres estão libertos, porque os seres têm a natureza de Buda. Eles podem cometer atrocidades e também criar terras puras. Então eles estão livres. Né? Aí se a gente consegue olhar desse modo, a gente caminha para a ausência de construções, a ausência de identidades, né? A ausência da ignorância. A gente entende que os seres estão livres, inclusive nós. Né? Mas, assim, é um super salto, né? Mas é possível. É bem possível. E aí, talvez isso, assim, de viver de várias formas, pode ajudar também. Não tem uma explicação final, né? Mas tem formas de ver. Então, aí ele está falando, né?
Parece que ele escreveu o livro hoje, assim, porque ele diz assim, em certas épocas, como a atual, parece haver uma epidemia de maldade. Bom, então agora vamos adivinhar aqui, né? De ações negativas. Não nos damos conta de que estamos todos sob o efeito sutil de paisagens internas e externas inseparáveis, que nos convidam a ações negativas e que eventualmente estimulam e constroem ambientes nos quais as ações negativas ocorrem como se fossem algo apropriado. Aquilo parece que é apropriado fazer uma ação negativa. Né? Aí ele vai falar agora a síntese da análise do Prajnaparamita. Zé, eu tenho uma pergunta em relação a essa própria frase, né? Aquilo que vemos é a nossa, e a nossa estrutura são a mesma coisa. Isso. O que seria a nossa estrutura? Estrutura interna, né? O que seria a nossa estrutura interna? É porque... Seria a nossa identidade, por exemplo? Quando ele diz aqui, ela pode se manifestar como... ela pode se manifestar como uma identidade, mas eu diria que é algo mais sutil do que isso. Que não é uma estrutura... Não tem assim uma cara. Né? É uma estrutura interna, mental. Porque, por exemplo, a gente entra aqui e a gente aponta e diz, aqui é a sala de meditação. Mas onde é que está a sala de meditação? Ela não está nas paredes. Não tem nenhum elemento final que diga assim, não, se eu tirar aquilo, a sala de meditação some. Não está naquela tanca, por exemplo. Inclusive porque ela chegou depois. Não está naquela outra tanca, não está naquele banner, não está naquela pena de pavão, não está naquele Buda de madeira. Não tem nenhum elemento que eu tire assim e magicamente a sala some. Né? Ela é uma construção. A gente entra, aponta. Então aquilo que a gente vê como sala de meditação e a nossa estrutura interna para olhar são a mesma coisa. Então isso é uma chave, né? Porque não é assim, o que a gente está vendo e a nossa estrutura interna são inseparáveis. Não são inseparáveis, são a mesma coisa. Aquilo parece meio estranho, assim, mas não, a sala de meditação não está na minha mente, ela está aqui fora, eu estou vendo. Eu posso tocar nela, mas toca, onde que está a sala de meditação? Me toca, me aponta. É coemergente. Ela é coemergente. Isso uma outra forma de falar isso seria coemergência mesmo. Crenças, como? Crenças, né? Nossas crenças. Isso. Exato. A gente tem essas crenças e elas se manifestam no ambiente externo. Isso é verdade. Talvez a pessoa achou que ele estava fechado. Não sei. Pode dar uma olhada ali, Ju? Aí a síntese seria assim, ó. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, além de forma, né? Sensação, percepção, a forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. São 5 skandhas, ele vai falar dos 5 skandhas agora. Todos eles são vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Dharmas com letra minúscula quer dizer todas as aparências, todas as experiências, todos os fenômenos, eles são vacuidade. Eles não estão nos objetos, eles estão na experiência, nessa inseparatividade da experiência interna com o objeto externo. Quando Chenezig faz essa afirmação, ele aponta para o fato de que todos os objetos são vacuidade. Não apenas os objetos sólidos, mas todas as experiências. A palavra utilizada para se referir ao conjunto de objetos concretos abstratos é Dharma, com inicial minúsculo no budismo. Dharma com inicial maiúscula, aliás, no budismo, Dharma com inicial maiúscula refere-se aos ensinamentos do Buda. Então, Dharma com inicial maiúscula são os ensinamentos do Buda. Então, não só os ensinamentos escritos, os ensinamentos que ele falou, mas a própria lucidez. Algumas vezes Dharma é dito desse modo, assim, a lucidez, a forma livre de olhar o mundo é Dharma. A forma livre no sentido assim, a liberdade completa, né? A lucidez. Então o Dharma, ele está além do budismo. Embora no budismo seja escrito com essa palavra, e talvez em outras... Né, tem alguma outra tradição que usa também essa palavra, né?
Mas o Dharma, como é entendido no budismo, ele é mais próprio do budismo mesmo. Mas quando se fala o Dharma no budismo, você está falando de algo para além do budismo. Né? Não é um conjunto de ensinamentos. Não é como uma Bíblia, por exemplo. Né? Não é algo... aquele conjunto específico é o Dharma. O Dharma é a lucidez de olhar o mundo. Tudo que pode ser visto pela mente é vacuidade. Temos a experiência de que há um observador contemplando algo. Tudo que pode ser contemplado por esse observador está submetido à avidya, à ignorância, e surge pelo poder da luminosidade. Então, tudo está submetido à ignorância, separatividade, né, observador e observado, e surge pelo poder da luminosidade. É muito incrível isso, né? A gente vai trocar o software. Antes a gente olhava como se estivesse separado, agora a gente vai ver, não, isso é a luminosidade que faz com que eu veja uma cadeira. É muito incrível a gente olhar para um objeto como esse e chamar de cadeira e sentar. Isso é uma coisa mágica, um objeto vazio. Um monte de madeira, né? Grudou, colou, pregou, botou um estofamento, ele fez uma coisa. Olha só, dá para sentar. Nosso corpo, ele naturalmente faz isso. Né? Mas essa naturalidade, ela é construída. O que a gente chama de natural é construído, na verdade. A gente pode olhar as crianças, quando elas vão crescendo, se a gente tem uma criança por perto, a gente consegue notar isso direto. Né? Porque a gente vê que coisas que a gente considera super óbvias, para elas não é óbvio. Porque elas estão entendendo como aquilo funciona. Então, se a gente desse um celular para umas crianças de 30 anos atrás, aquilo poderia ser bem estranho. Hoje a gente dá o celular, ela aprende antes de nós. Assim. Ela já nasce meio que sabendo. Assim. Mas é porque aquilo foi construído também. Né? Então, a gente poderia ter a experiência de ter uma criança, ter um filho, e nunca dar nenhuma tela para ele. Assim. Aí a gente também tem que se eximir, se sair das telas, né? Porque senão ele vai olhar para nós e vai querer fazer a mesma coisa. E aí provavelmente ele cresceria também feliz, saudável, que a gente cresceu assim também, né? As gerações assim. Isso é uma coisa recente, né? Então aquilo é construído por uma geração, por uma cultura. A gente pensa que está dado, mas não está dado. Né? Eu vejo os meus alunos adolescentes assim, tirar a internet deles, tirar o celular deles, aquilo é uma coisa horrível. Né? Aí tem um aluno que estava sempre mexendo no celular, sempre fazendo uma coisa. Aí na última aula eu disse assim que o próximo celular que eu visse eu ia recolher, assim, uma coisa irada assim. Né? Aí esse aluno, né, que estava sempre mexendo, ele disse assim: "Senhor, nem me fala em celular". Aí eu já entendi, né, que ele estava sem o celular, acho que a mãe dele tirou, né. Eu nem perguntei, né, mas eu não vi ele com o celular nenhuma vez, né. Provavelmente foi isso, assim. A mãe, o pai, aula de artes. Na escola municipal. E aí é interessante isso, né? Porque aquilo é uma coisa tão deslumbrante, né? Parece que é real, mas é construído. A gente constrói o tempo todo. Né? Então, expressa, ao mesmo tempo que surge pelo poder da luminosidade, tudo que surge expressa a vacuidade diretamente. Está submetido à impermanência. Então, além de surgir pelo poder da luminosidade e expressar a vacuidade, está submetido à impermanência. E se situa no espaço cercado pelas 4 montanhas do nascimento, vida, decrepitude e morte. Então, só para a gente ir esmiuçando os ensinamentos, assim, o Lama ele trouxe 2 abordagens no mesmo parágrafo aqui. Né? Então, uma abordagem diria assim, mais ampla é essa abordagem de olhar tudo como vacuidade e luminosidade. Mais ampla porque ela abrange tudo e ela está num outro escopo, assim, numa outra forma de usar a mente, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, na sequência, ele fala que tudo está submetido à impermanência. A gente pensa, bom, parece que né, ele voltou atrás, assim. Se tudo é vacuidade e luminosidade, a impermanência é vazia e luminosa também, não tem permanência. Então, de fato, para
pro Dharmakaya, pro espaço básico, pro espaço mais elevado, a impermanência ela é uma construção, porque só não permanece o que tem uma aspiração de permanecer. Porque, por exemplo, esse sino, a gente pode dizer, ele é impermanente. Por mais que a gente pense, bom, vai demorar para ele se dissolver, né? Mas uma hora vai. Uma hora, sei lá, ele vai apodrecer, vai enferrujar, alguma coisa vai acontecer. Ele não, por mais sólido que ele pareça, ele não vai durar para sempre. Mas essa impermanência que a gente está dando, é porque a gente está dando solidez para o sino. Porque na verdade não tem sino, tem isso aqui. Aí daqui a 1 minuto a gente olha, tem uma outra coisa. As moléculas estão o tempo todo trabalhando, a gente pensa que uma coisa é sólida, se for botar no microscópio, aquilo está sempre em movimento. E segundo os físicos, tem mais espaço vazio do que matéria aqui. Aquilo deixa nossa mente mais assim, louca, né? Não tem espaço vazio, eu bato aqui, se tivesse espaço vazio, minha mão ia atravessar. Né? Então o tempo todo, os objetos, as formas, por mais sólidas que pareçam, elas estão girando, elas estão em constante mutação. Só que aquele momento que ela está experienciando, neste momento do agora, que não dá nem tempo de falar agora porque passa, ele é uma experiência. No outro momento ele é uma outra experiência. O sino todo enferrujado e se destruindo, que talvez seja daqui no futuro distante, ele não é sino, ele é aquela experiência. Ele é aquele conjunto de moléculas que a gente olha e diz, sino podre. Porque a gente tem um conceito de sino que, na verdade, o sino ideal é o sino limpinho, bonitinho. Do mesmo modo, um corpo orgânico. Né? O pessoal olha um corpo orgânico, pode ser um alimento, um corpo qualquer. Né? Ele está em decomposição. A gente olha e diz, não, o corpo ideal é um corpo, né, saudável, bom, forte. Mas ele está em decomposição, ele tem um problema. Agora, a mosca, o verme que vai lá comer aquele corpo, ele não acha um problema, ele acha maravilhoso. Ele está focado num outro ponto. Né? Estava vendo que na física, né, a gente realmente a gente nunca toca em nada, né? Porque as moléculas elas têm a reprodução, né? Então a gente na realidade sempre está colocando no mundo. Nada. Nada se toca. É milímetro. Complicou a coisa, assim. Eu achei que tocava, pelo menos. Dá impressão, mas na realidade não toca. É forma de elétron mesmo, não tem assim. Leva uma pancada de um caminhão, como é que não tocou? Tu levou o impacto das moléculas. A física quântica fala muito disso. Se a gente vai a fundo na física, né, como o Lama fez, assim, ou a gente vira um lama ou a gente enlouquece. Uma das duas opções, a outra não tem, né? É um pouco isso, né? Se a gente vai e entende aquilo, a gente vê, realmente é vazio e luminoso. Ou então, realmente eu não entendo nada. A vida... Eu fiquei muito admirado, assim, que numa turma grande, né, uns 30, 20 adolescentes, assim, às vezes um ou outro dá uma sacada, assim, legal. Né? Aí essas sacadas a gente fica... maravilha. Aí eu fui falar que a cor não existe, assim, né? Inventei de falar isso. Assim. Aí tem um cartunista que é alguma coisa Contente, assim, Rodrigo Contente, ou sei lá, Contente, todos vocês conhecem. Aí ele fez uma charge dele mesmo, conversando com a cor verde. E aí ele pergunta para a cor verde, ele diz assim, você existe mesmo independente do observador? É bem assim o papo. Aí a cor diz, pois é, eu sempre pensei nisso, mas eu acho que na verdade as cores são uma onda, como é que é? Todas as cores permanecem quando a luz branca bate e o que reflete é o verde, a gente chama de verde. Enfim, tem todo um papo assim. E daí uma das alunas ficou assim, mas então a cor não existe, como assim? Daí ela ficou assim, daí ela olhava, será que isso é laranja mesmo? Será que isso é aquilo? E a gente fica, né? Fica olhando assim, será que é mesmo? Porque se a gente, por exemplo, essa parede a gente chama de branca, se for uma luz colorida aqui, ela vai refletir outra cor. Né? Do mesmo modo os quadros, né? Pode pôr outras cores, põe aquela luz negra, né? Aí fica só o branco, assim,
Aquilo é a experiência do nosso olhar. Né? Um animal aqui, né? Ele vai ter outra experiência. O olho dele capta outras vibrações de luz. Né? Então ele vê preto e branco, vê tons de não sei o que. Né? Aquilo... A gente nem suspeita que tipos de realidade podem ter em outros mundos. Assim, né? Tipo assim, a gente tem a sensação que as formas visuais são para ver. Mas quem diz que alguém não pode experimentar o gosto de uma cor, assim, alguma coisa assim, ter a sensação interna de um som, não sei bem o que. Né? Tem um exercício interessante, é pegar um cego de nascença e tentar explicar para ele por azul. Como é que explica o que é? Não tem como, né? É interessante. Aí se diz que os surdos, né, eles sentem as vibrações. Né? O tempo todo o ar e a matéria estão vibrando. Né? E a gente não percebe, né? Porque o olho é a coisa mais óbvia, assim. Né? Mas se a gente parar, ficar com o olho fechado um bom tempo, assim, pode ser que a gente comece a sentir que o chão treme um pouquinho, que o ar, né, dá uma... A gente tem outras experiências, assim. Aí o surdo é isso, ele sente a vibração. Né? Também como é que o surdo pensa, né? Se ele não tem imagem, não tem... Pode falar que é meio que por imagem, imagina as coisas. Não sei aquela linguagem de Libras, né? Tem esse filme bem bonito da Helen Keller, né? Que é um filme indiano chamado Black, vocês já viram? Achei bonito, né? Que é isso, ela vai aprendendo e ela se forma, né? Ela faz a faculdade, se forma. É bem bonito, assim. Gente superior, a maioria tem cadeira de É um ramo maravilhoso. Assim. E eu tava andando com ele no centro de Porto Alegre, fomos em verão muito triste. E aí era uma sensação muito diferente, assim, parecia, não sei, parecia que eu estava em outro lugar. Eu comecei a parar para ver como eu tinha que me mover para que ele entendesse o meu movimento, onde eu tinha que pisar. Estava olhando o mundo do ponto de vista dele, assim, sabe? Porque eu estava no centro de Porto Alegre, ali perto do mercado público, só que para mim era um outro lugar. Assim, era muito diferente, assim, porque eu estava tentando olhar tudo na perspectiva de uma outra pessoa. Assim, estava muito legal a experiência de caminhar e pensar, não, como eu tenho que me mover, onde eu tenho que pisar. Parece que tudo foi em câmera lenta, assim, parece que tudo devagar, percebendo cada coisa. Muito legal. É um exercício de compaixão também, né? De se colocar no lugar do outro. Muito maravilhoso. Então, todos os dharmas são vacuidade. Portanto, podemos ultrapassá-los. Então, esse aqui é um ponto interessante. Há uma natureza luminosa que não é afetada por suas próprias construções. Há um controlador tentando manipular suas construções e que acaba se tornando refém delas. Mas, simultaneamente, há a percepção de que essa natureza não está submetida à limitação. Então, tem a natureza luminosa, tem um controlador tentando fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo, tem a percepção de que essa natureza não está limitada, por mais que queira controlar. Né? Nesse ponto, podemos entender o significado da expressão natureza vajra, como extensão da noção de vacuidade e luminosidade. Então, a gente entende vacuidade e luminosidade, a gente entende a natureza vajra, tem essa palavra em tibetano, vajra. A realidade é móvel, viva, mágica diante de nós. Essa compreensão substitui o amargor de vermos o que há diante de nós como um engano, como uma incapacidade de ver o que seja real. Então, se a gente compreende isso, a gente
não fica assim achando, tudo é um engano. Eu não consigo ver a coisa real como é mesmo. Budas me mostrem, eu quero ver a coisa. A gente fica esperando que tenha assim, que, sei lá, todos se transformem em Budas. A gente olha para todo mundo, tá todo mundo assim, ou todo mundo começa a brilhar, ou tem uma aura, não sei o quê. Não, assim, a experiência é a mesma, né? Só que a gente só muda a chave e entende a natureza Vajra. Então não tem mais amargor, né? Com a noção de natureza Vajra, vemos o aspecto lúdico, vivo e mágico do real, entre aspas, né? A gente vê esse aspecto que é lúdico. Assim, a própria perspectiva do viver a causalidade e a realidade ao redor, surge como algo muito brilhante, lúdico, encantador, além de espaço e tempo, e traz a possibilidade de nos manifestarmos de forma lúcida e ao mesmo tempo mágica dentro de um mundo também mágico e móvel. Desaparece o amargor e o peso e surge Guru Rinpoche. Então é isso que a gente está falando das deidades, né? Não é que surge Guru Rinpoche, a gente vai ver ele com tridente, com pena de pavão, com uns brincos, ele vai aparecer para nós. Não é isso, né? Sai o amargor, sai o peso, porque surge essa lucidez de ver que todas as manifestações são Vajra. Elas não estão nos objetos e ao mesmo tempo a luminosidade permite que os objetos se manifestem. A linguagem do peso pertence ao reino dos humanos. A linguagem da natureza Vajra pertence ao reino dos deuses. As possibilidades de manipulação surgidas da natureza Vajra pertencem ao reino dos semideuses. Então, ele fez uma pequena, vamos dizer assim, brincadeira assim, para a gente entender que também a compreensão da natureza Vajra ela pode ser convertida nos reinos, né? Parece que ficou meio perdido, assim, mas ele está falando da natureza Vajra como essa visão mais ampla. Só que se a gente tiver a linguagem de peso, a gente está no reino dos humanos, ou seja, não consigo olhar, estou aqui, estou fazendo esforços, estou querendo alcançar alguma coisa. Agora, se a gente está vendo na linguagem da natureza Vajra tudo vazio e luminoso, pode ser que a gente fique, né, só deleitado, assim, reino dos deuses. Né? A gente pode ficar preso ali, né? Não deveria ser o ponto, né? A gente deveria ver isso e agir em benefício dos seres, trazer aquilo como uma linguagem, desenvolver, agir, se movimentar. Né? Aí uma outra forma, assim, a manipular as coisas poderia ser do reino dos semideuses. A gente quer que as coisas sejam de um jeito e a gente fica fazendo esforço e guerreando para alcançar o reino dos deuses. Né? Então, o que ele está querendo dizer é que assim, a gente usa a natureza Vajra, a gente já usa o tempo todo. A gente ou tem peso, ou tá todo bem, feliz, sorrindo, ou está competindo, está indo atrás de alguma coisa. Tudo isso através da natureza Vajra. A gente não está fazendo outra coisa, a gente só está usando a natureza Vajra. Só que quando a gente pratica, a gente entende que a natureza Vajra está presente. A gente acessa esse portal, vamos dizer assim. E aí surge o Guru Rinpoche. Né? Especificamente do peso? O peso, o que eu entendo, né, pelo que eu entendo que ele fala ali, o peso seria assim, a gente fazer um esforço, né, para obter as coisas. Porque no reino humano, a emoção perturbadora básica é o desejo e apego. Então o peso seria assim, eu vou alcançar alguma coisa em algum lugar, em algum momento. Como se fosse o desejo, mas no reino dos semideuses também é um esforço. É um esforço, A diferença é que nos semideuses eles estão um pouco mais armados, assim. Eles têm um pouco mais de recursos. O Lama às vezes ele compara os semideuses com os políticos, né? Porque os políticos eles têm recursos, eles conseguem acessar coisas, mas eles estão competindo. Eles não estão liberados. E eles não são deuses também, né? Porque na próxima eleição eles podem cair, porque se eles fizeram não sei o quê, então eles estão lá competindo, querendo acabar com o outro, né? Ou, sei lá, às vezes mundo acadêmico também, né? O mundo acadêmico é cheio disso, né? Competições. Eu vou chegar antes, eu vou
produzir mais, eu vou não sei o que, aquilo fica um ranking, assim. Então tem um esforço, mas eles têm mais recursos de modo geral. E o reino humano não, o reino humano ele fica até um ponto, assim, né? Ele tem um esforço, mas aquilo vai até um ponto, não passa de um ponto, assim. A gente consegue no máximo, assim, trocar a cortina do banheiro, assim, né? Trocar o televisor, assim, alguma coisa assim, né? Agora os deuses, eles têm 4 televisores, eles têm 5 banheiros, aquilo é uma outra coisa, né? É outro nível, né? Mas a gente, de modo geral, está sempre aspirando o reino dos deuses, né? Vamos confessar, assim, é uma coisa um pouco assim, né? Se um dia eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, né? Então a gente faz esforços para alcançar aquilo. E a gente faz esforço através do quê? Da natureza vágil. A gente não tem outro lugar, não tem outro lugar para ir. Então, nesse verso que a gente vai ler agora, deixa eu ver se tem... ele fala exatamente aqui, ó. Quando se perder, é na realidade vágera que estará. Não há 2 lugares. Então, quando a gente se perde, a gente acha que se enganou, que a mente se enganou, a mente não tem como se enganar. Ela está na natureza vágera o tempo todo. Então, não tem um lugar para ir. Aliás, a imagem do lugar ela é boa, né? Mas não tem assim um lugar para ir no sentido de que eu vou me deslocar, eu vou fazer um super esforço e daí eu vou... Não, eu só vou repousar no lugar que já é natural. Porque se eu estou lúcido ou não lúcido, eu estou usando a natureza vágil. Eu só preciso acessar isso e entender que é assim. Esse que é o ponto. Então a gente vai... eu vou passar, só vou ler, né, esse pequeno verso aqui, e eu pensei a gente fazer uma meditação contemplando os versos. Então cada um, sei que nem todos têm um livro, mas dá para dividir, eu posso emprestar o meu também. E tem a opção de fazer chamata também, né? Ou só ouvir, lembrada de algumas palavras, né? Porque, por exemplo, a primeira estrofe, ela poderia ser um objeto, um item de contemplação por meses, assim. A gente poderia entrar em retiro fechado para só contemplar a primeira estrofe, né? Já seria uma grande coisa. Então, se vocês lembrarem de 2 versos, já está bom. Assim. 3 versos já está bom. Então, essa compreensão da vacuidade e da luminosidade, da natureza vágera, torna útil a contemplação dos seguintes versos. Abra os olhos devagar e veja a realidade vágera inteira diante de você. Respire devagar, sem esforço. Nada a ser sustentado, nada a ser criado ou visto. Naturalmente presente, apenas veja suavemente. Quando se perder, é na realidade vágera que estará. Não há 2 lugares, apenas esse. Sem esforço, mandala natural, veja. Ele está o tempo todo mandando a gente ver, né? Apontando para a gente ver. Corpo, energia, mente, paisagem, mandala, céu. Natureza vágera tudo abarca, sem esforço, sem tempo. Não é necessário obter algo, nem fixar-se. Veja. O deslocar-se causal, né, dentro da causalidade, por dentro da presença vágera, torna existente o que é apenas vágera. Contemple isso. O deslocar-se causal é o deslocar-se vágera. Não há como perder-se. Ainda assim, surge um mundo com significado causal. Fixados a isso, operamos a realidade vágera e não vemos seus atributos completos. E perdemos a capacidade de ver vágera. Nenhum, nem outro. Nem entre ou meio. Natureza primordial, Guru absoluto. Mãe do Sansara Vágara, mãe do Nirvana Vágara. Nada a fazer. Não perca o espetáculo.
Então, eu posso emprestar o livro para quem quiser, mas quem não quiser acompanhar o livro e só tentar lembrar das frases, pode ficar com essas assim. Abra os olhos devagar e veja, a realidade vai agir inteira diante de você. Respire devagar, sem esforço, nada a ser sustentado, nada a ser criado ou visto. Naturalmente presente, apenas veja suavemente. Pode ficar, ou pode só com as duas primeiras. Ó. Abra os olhos devagar e veja, a realidade vai agir inteira diante de você. Então, cada elemento vai cuidar de luminosidade, vai cuidar de luminosidade, vai cuidar de cada uma das aparências. Tá? Se alguém quiser.
página 38. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação, para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. 45, a última prece. Em Lobcho Ring Luche Zamlin Sasum Chabarbel Druju Josun Wada Midrau do Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela prática. Então, um dos recados finais, assim, avisos e convites, é a respeito da contribuição que a gente faz, né, para o SEB. Ela pode vir de diversos modos, assim, a gente pode oferecer o nosso trabalho, nossa energia, a própria prática que a gente está aqui, a gente já está imantado, já está trazendo, imantando o local, né? Ao mesmo tempo a gente vai sentindo, conforme a gente vai praticando, a gente vai sentindo como a sanga, né? A gente sente como parte de algo que está buscando esse entendimento do mundo interno e essa liberação. Então, conforme a gente se sente beneficiado com isso, a gente naturalmente pode se sentir convidado a também oferecer, por exemplo, financeiramente para sustentar a sala. Porque, como eu falei em outros momentos, assim, a gente não tem um combinado com a CE ou com a sei lá quem, né, que a pessoa do aluguel aqui, que a gente... Né? Então somos todos a mesma sanga, hoje não entrou, então a gente não vai pagar. A gente tem umas coisas que precisa... Então, ter um entendimento de que a gente está construindo isso juntos é importante, né? A gente lembrar disso. Isso não quer dizer que ninguém digamos assim, né, induzido a oferecer nada. Na verdade, é um ambiente livre, que a gente somos alunos livres, né? Mas a gente, conforme a gente for se sentindo beneficiado, surge naturalmente, como uma forma natural de contribuir, né? E aí essa contribuição ela vem de várias formas também, né? Não só financeira. Mas a financeira, às vezes a gente precisa lembrar também, né? Para poder... Porque tem essa sustentação da sala, né? Desse modo. E a outra coisa são os convites, né? Os recados dos próximos eventos. Eu não vou falar todos porque a gente não vai lembrar de todos mesmo, né? E está no site. Mas o próximo é essa palestra com o Gustavo Guitti, amanhã à noite,
né? Às 19h30, né, no horário que seria a prática do Marcelo, mas vai ter essa palestra. Aí 10 e 11, que é sábado e domingo, sábado o dia todo e domingo de manhã é o curso com ele também. O curso é manhã e tarde do sábado. O horário da palestra? Eu acho, não lembro se é 9 ou 9h30. Tem que olhar no site. Aqui não está escrito. E aí no final de semana, sem ser o próximo, que é 17 o outro, 23, 24 e 25, vai ter o Henrique Lemes também oferecendo palestra à noite e curso no final de semana. Então são esses dois os mais próximos, assim, aí os demais você também pode procurar no site, se informar. Então é isso, obrigado, uma boa noite.